Oi, oi, oi. Tudo bom aí, rapaziada? Continuando nossas aulas de história, a gente vai estudar hoje sobre a República Oligárquica, a política do café com leite e também sobre o coronelismo. Dando prosseguimento aí aos nossos estudos. Na semana passada a gente falou sobre a República da Espada, que foi aquele período em que o Brasil foi governado por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e tem esse nome justamente por isso, porque eles usavam uma espadinha assim no uniforme militar deles. Pois então, a ideia é a gente falar hoje do governo, da situação política que aconteceu logo depois desse período da República da Espada, que acabou em 1894, com as nossas primeiras eleições diretas para presidente, em que foi eleito um camarada que se chamava Prudente de Moraes, dando início também ao período que a gente chama de República Oligárquica, período que dura de 1894 até 1930. E vamos começar essa aula com meme. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Dá uma olhada aí. Esse cara aí da imagem é justamente o nosso primeiro presidente eleito, o Prudente de Moraes. E nesse meme tá escrito assim, ó: quando me chamam para brincar, mas eu sou café com leite. Ah, o que será que isso tem a ver com a aula de hoje, né? Bom, esse período da história que a gente chama de República Oligárquica foi um período em que a nossa política foi dominada por apenas dois estados brasileiros, por São Paulo e por Minas Gerais. Oligarquia significa justamente isso, governo de poucos. Quem eram esses poucos, então? Era Minas Gerais e São Paulo. Esses dois estados brasileiros eram os dois estados mais ricos naquele momento, ali no iniciozinho do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Opa! O que eu quero dizer com isso? Os paulistas, no caso São Paulo, eles eram produtores de café. Café era o principal produto de exportação brasileira, era o que dava grana no Brasil aí nesse momento. Então, os cafeicultores paulistas eram os ricos de São Paulo. E em Minas Gerais, a gente tem os criadores de gado, os produtores de leite, o pessoal que era dono dos rebanhos bovinos. Além disso, Minas, até o final do século XVIII, era o principal produtor de ouro, o que gerou uma base para a riqueza desse estado. Mas aí, nesse momento da República Oligárquica, é justamente o gado, produtor de leite também. Por isso a gente também chama esse período em que Minas e São Paulo dominaram a presidência da República do Brasil de República do Café com Leite. Isso significa que esses dois estados, eles revezaram na presidência da República. Um candidato era escolhido por São Paulo, no caso o nosso primeiro presidente, o Prudente de Moraes, e o outro tinha que ser mineiro, tinha que ser escolhido por Minas Gerais. E assim funcionou até 1930. Isso é o que a gente chama de república oligárquica, ou política do café com leite. Essa política do café com leite, ela só funcionou por causa de uma outra política, a política dos governadores. O que isso significa? O presidente da república, que era escolhido aí nessa república do café com leite, ele não se metia no que acontecia nos estados, apoiava lá os governadores eleitos nos estados, e da mesma forma, os governadores, a política estadual, não era contra, não se metia com os interesses do presidente da República e com essa sucessão entre Minas e São Paulo na presidência da República. É claro que esse tipo de sistema ele foi marcado por uma corrupção gigantesca, exagerada. A gente precisa lembrar que nesse momento o voto não é secreto, então todo mundo sabia em quem você estava votando, e isso favorecia ainda mais que as eleições fossem manipuladas, que elas acontecessem quase que por fachada. As cartas já estavam marcadas, né? Os candidatos já estavam escolhidos. Isso vai fazer com que no interior do Brasil, lembrando que nesse momento a maior parte da população mora justamente no interior, vai surgir o coronelismo. O que é o coronelismo? O dono de terra é chamado de coronel. Ele não é exatamente do exército.
ele simplesmente tem alguns jagunços ali, alguns homens armados à sua disposição, mas ele não representa alguém do quadro do exército. Esse coronel, ele é antes de qualquer coisa o dono da terra. E a terra é justamente o lugar onde está o emprego, onde está o meio de sobrevivência das pessoas pobres que viviam no interior do Brasil e que não tinham direito à terra. O trabalhador rural brasileiro, desde sempre, ele nunca teve direito à posse da terra. Ele sempre trabalhou na terra de alguém. E durante o coronelismo, essa relação de poder, de dependência, foi usada para fraudar, para levar às eleições. O coronel, ele botava uma escolinha ali nas terras dele, na fazenda, afinal só podia votar quem soubesse ler e escrever, ou seja, analfabetos não podiam votar. O coronel, muitas vezes, ele prometia alguma coisa para esse funcionário dele, se ele votasse em alguém, ele ia ganhar alguma coisa. Muitas vezes essas promessas não eram cumpridas. Mas na prática o coronel obrigava aqueles que eram funcionários deles a votar em quem ele mandava. Porque senão a pessoa perdia o emprego, podia sofrer violência, né? As consequências podiam ser muitas para esse trabalhador pobre. Então, o coronelismo é esse sistema que dominava as eleições no interior do Brasil e que gerou uma outra situação que é o que a gente chama de curral eleitoral e voto de cabresto. O que é o curral eleitoral? São aqueles votos, aquelas pessoas que um determinado coronel consegue influenciar, consegue dominar. E o voto de cabresto é esse voto em que é como se o coronel levasse o eleitor num cabresto, né, para votar em quem ele mandasse. Essa vai ser uma marca da nossa política. O coronelismo, como eu disse para vocês, ele é uma marca da República Oligárquica que durou até 1930, mas as marcas desse coronelismo, elas estão vivas até hoje na nossa política. Muitos dos nossos políticos atuais são filhos, netos, bisnetos desses coronéis aí do início da República Oligárquica. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado a entender esse assunto. Abraço, até a próxima. Valeu, galera!